Ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa, venha para cá. Olha que recepção, ministro. Que maravilha de música, hein, João? A música e os aplausos. Ministro, como é que estão as costas? Elas incomodam, mas estão um pouco melhor, convivo melhor com eu tenho uma dor no lombar que é um inferno. Eu digo que eu não faço pilates, eu faço pilares. Quando eu estou andando e está doendo, eu encosto no pilar e pronto. Eu espero passar. Porque é um inferno. Quando dá, é uma coisa pavorosa. Eu posso oferecer alguma coisa que tem água. Além da água, quer tomar alguma coisa que você quiser. Água, tomo água. Estamos com água. Qual é seu apelido de infância, ministro? Eu tenho alguns apelidos, depende da fase da vida. Na infância era Fritz, um apelido que surgiu assim na escola. Fritz. Fritz. Um apelido de futebol, né? E mais adiante, em Brasília, na época de faculdade, porque eu vivi uma parte da minha vida em Brasília, né? Surgiu Joca. Joca é bonitinho. Joca Agora, é engraçado... mas em família, o meu apelido é outro, não tem nada a ver. A minha família, as pessoas mais próximas da família. Dito. Dito. Dito, também, porque meu nome é Joaquim Benedito. O nome do meu pai e da minha mãe, a junção do... Né? E você, como juiz, não tem discussão contigo, tenho dito. Pronto, acabou. Sem discussão. Nada, as pessoas têm uma imagem muito distorcida a meu respeito. Acho que não. Sou um democrata... Isso. À outrance, como se diz. Né? À outrance. Mas então, essa é a imagem que temos... Pelo menos a imagem que eu tenho de você e que o Brasil tem de você, e essa imagem foi reafirmada durante todo o julgamento que você presidiu com uma firmeza irreprochável, já que estamos falando em expressões francesas. Agora, engraçado, na Alemanha tem o apelido de Fritz, porque Joaquim é um nome alemão, não é não? Joaquim é um nome alemão, espanhol, português, não é? Existe. E parece que volta de tempos em tempos, né? Como é que você foi morar? Como é que sua família foi morar na Europa? Minha família nunca morou na Europa, eu que morei na Europa. Eu que sou o nômade da família. Minha família é quietinha, todo mundo ali em Brasília, né? Vivem todos em Brasília há décadas. Você nasceu em Brasília? Não, eu nasci em Minas Gerais, uma cidade muito próxima, Paracatu, e migrei para Brasília na adolescência. Pensei que seus pais tinham ido para Brasília. Não, eu fui sozinho primeiro. Agora, é curioso essa sua vivência fora do Brasil. Qual foi o país onde você se deu melhor? Assim, qual foi o país que você mais gostou de morar? Olha, depende muito da perspectiva histórica, né? Há 20 anos, se você me perguntasse isso, não teria dúvida em dizer França, onde eu vivi mais tempo, onde eu fiz uma parte substancial da minha formação foi feita lá. A minha cabeça foi muito formatada ali na cultura francesa. Estudei Aliança Francesa desde a adolescência, né? Quando cheguei à Universidade Francesa, já falava francês. Então, isso teve um peso, uma influência. Já falava ou achava que falava? Não, já falava. Já falava porque eu fiz 6 anos, 5, 6 anos de Aliança. Aí já... Eu não sabia só a língua, eu já sabia um pouco da cultura. E passei 4 anos e meio mergulhado naquilo. Isso marca você. E eu tenho hábitos culturais até hoje, onde eu estou, em qualquer lugar do mundo, deu 8 horas da noite, eu vejo a TV francesa, levantando o jornal. Aqui é o Tele5.
que é o Jornal Nacional de lá, né? Agora, você disse isso se perguntassem há 20 anos, mas hoje tem uma outra perspectiva? Eu tenho uma visão um pouco nuançada, porque eu tive outras experiências, né? Depois desse período da Europa, que começou muito, era muito jovem, numa fase já mais madura, eu passei a ter experiências nos Estados Unidos, na Europa, mas num outro sentido, entendeu? Então não dá para falar a França. Não, sou bem nômade, gosto muito dessa vagabundagem intelectual. Um flaneur intelectual. Hora me interesso por isso, daqui a pouco pulo para outra coisa. Assim. Você, de certa forma, no melhor sentido da palavra, você se considera um anarquista? Nem um pouco. Nada. Sou super tradicional, mainstream. Né? Hoje me perguntaram, você é o quê? Eu sou um social-democrata clássico, naquele estilo europeu. Sim. Né? Não, mas e quando eu falo anarquista... O capitalismo é isso aí, nós temos que encontrar meios de mitigar os seus efeitos deletérios. E aproveitar os bons efeitos. E aproveitar os bons, saber aproveitar o seu lado bom, né? O lado criativo, da inventividade, do empreendedorismo sadio e não esse empreendedorismo malsão que nós temos aqui. Mas... Agora, quando eu falo anarquista, me entenda, não é no sentido político, é no sentido de totalmente livre no pensar. Sim, eu sou um livre pensador, sem dúvida, sem dúvida. Não, nunca tive amarras, né? Isso. Nunca gostei de me filiar a grupos, a correntes. Não gosto, não é do meu temperamento. E isso me dá uma independência muito grande, de dizer o que pensa. Isso nota-se. Dizer o que pensa, né? Às vezes de maneira muito dura, como disse o New York Times a meu respeito. A blunt justice. Blunt? A blunt. Agora, o que você tem feito... De língua muito solta, franca, né? Dura. Dura, mas esse duro tem afeto também, claro. Claro. Porque, Jô, diferentemente de marcas que caracterizam o brasileiro, né? A história do tapinha nas costas, da amizade, do jeitinho, eu não tenho nada disso. Isso é uma imagem assim também meio Walt Disneyana do Brasil, né? Caricatural, né? Caricatural. Isso me irrita, me deixa mal, sabe? Ver o meu país ser caracterizado assim. Quando eu estou fora, eu vejo essas coisas, nossa. Eu me lembro quando eu vi Cidade de Deus, eu estava em Los Angeles na época, estava na universidade lá. Eu entrei no cinema e comecei a ver Cidade de Deus. Era um cinema alternativo da cidade, um dos raros. Chegou a metade do filme, eu vi a plateia, as reações, eu saí do cinema. Eu não aguentei aquilo. Tá certo. Não aguentei. Você achou que era... que era muito clichê para cima do meu país, né? E isso realmente deve ser uma coisa irritante quando você vê o país retratado de uma forma como também se o país fosse só aquilo. Né? Só aquilo, Agora, sem dúvida que nós contribuímos para isso, né? O governo para esse clichê. O governo brasileiro, durante muito tempo, contribuiu para isso. Você lembra daquelas propagandas da Embratur? Né? Uma coisa absolutamente inaceitável. Você bota a mulher com roupinha curta, de bunda de fora, para fazer propaganda do país. Com a bunda. Com a bunda, isso é um horror, não é? O complexo de vira-lata ajuda demais a criar essa imagem, não é? O brasileiro, não só o brasileiro da elite econômica, mas política, social, abaixa muito a cabeça.
para os gringos, né? É isso que eu quero dizer. Os chamados gringos. E, na realidade, essa visão, eles é que tem muito da gente, né? Do submisso. Sempre me lembra também, durante muito tempo, eram os mexicanos que faziam esse papel, né? Isso está muito bem tratado nos filmes, né? De tirar o chapéu pela frente. Perdão, senhor, é tudo uma coisa. Recentemente, veja a gafe cometida pelo presidente do México quando convidou o Donald Trump durante a campanha para ir ao México. A imagem é simplesmente devastadora. O Trump com toda aquela sua arrogância, aquela imponência, e o presidente mexicano olhando assim, de cabeça baixa. Aquilo arrasou o presidente do México perante o país. Totalmente. Um soco no estômago dos mexicanos ao ver o país, o presidente dele se submeter daquela forma. Eu sempre faço uma imagem de que o americano tira, quando está diante de um mexicano, tira o chapéu normalmente. Agora, sempre que o mexicano tira o chapéu, é sempre pela frente, é uma coisa assim bem submissa. Era assim. Era. Hoje em dia, o mexicano não se permite fazer esse papel. Pelo contrário, por isso é que o presidente choca toda o México é um país que se distingue, a meu ver, por um orgulho nacional bem detectável. Né? Eles gostam, né? Eles valorizam muito certos aspectos da cultura, a herança indígena, tudo isso é muito fácil, é visível no México quando você chega. Agora, depois que você deixou o Supremo, Sim. O que você tem feito? Eu tenho feito duas coisas, Jô. Há cerca de um ano, eu comecei uma atividade de consultoria jurídica. Abri um pequeno escritório aqui em São Paulo, especializado no qual eu dou a minha opinião sobre determinadas questões. Sobre questões tributárias, sobre questões relacionadas aos vínculos entre nós, cidadãos, as empresas, com o Estado, ou seja, tudo aquilo que eu sei fazer, que eu conheço muito bem. E dou também minha opinião sobre uma atividade um pouco menos frequente, mas que também faço, que é a área criminal. Também? Também. Você sabe que o seu nome... E a segunda atividade é que eu dou palestras Brasil afora. Isso talvez seja a mais agradável de todas, né? É a mais agradável, mas também ela é bem trabalhosa, né? Porque um país com essas dimensões continentais, claro. Você, para dar uma palestra em certos lugares do Brasil, você leva 3 dias. Você vai na véspera, faz o deslocamento na véspera, tem o dia do evento, no dia seguinte você não tem como voltar. Né? É um pouco o mesmo roteiro do artista, quando sai em turnê. Também, não é? É muito agradável quando você está fazendo. Sim. Mas chegar e depois voltar não é a mesma coisa. É uma logística bem complicada num país dessas dimensões, né? Mas é muito agradável também. Eu descobri muita coisa, um Brasil que eu não conhecia, né? O Brasil de cidades médias, dinâmicas, que eu tenho certeza... A maioria dos brasileiros que vivem nas grandes cidades não conhece, não sabe, né? São inúmeras cidades médias que ignoram, não dependem de Brasília, de Rio, São Paulo. Tem sua vida própria. E são independentes, exatamente. São independentes, têm uma vida econômica boa, dinâmica, muitas delas dominadas pelo agronegócio, né? Você não vê pobreza, você não vê miséria. Esse Brasil existe. Agora, ministro, logo que você saiu do Supremo, havia quase que uma certeza que você se candidataria até a presidência da República. Eu acho que até hoje muita gente deve cobrar isso de você ou perguntar se há essa possibilidade de você sair candidato. Você
teria vontade disso? Não, não tem não, João. Eu sou muito realista, muito pé no chão, né? Eu acho que uma pessoa com o temperamento e com as características que eu tenho, dificilmente se imporia nesse mundo político brasileiro, nessa selva que é a política brasileira, né? E cada vez mais selva, né? Cada vez mais selva, cada vez mais insuportável, desrespeitosa para com o público, para com o eleitor, né? O político brasileiro se notabiliza hoje pela falta de respeito para com a nação. Perderam o pudor. Totalmente. Perderam totalmente o pudor. Estamos passando por um momento exatamente onde isso fica absolutamente à mostra. Sim, né? Quer dizer, claro. Eu tenho a impressão que o fato da política estar concentrada em Brasília, como se fosse uma Versailles, distante de tudo, que eles têm a impressão que o eleitor não conta mais, sabe? É só na hora fazer uma campanha, muitas vezes até desonesta, para se eleger, mas depois não cuidam nem um pouco do eleitor. A gente vê isso várias vezes. Não tenho essa visão, não, João. Eu acho que pouco importa onde a capital esteja localizada. O que há no Brasil é um sistema que não consegue atrair pessoas interessantes para políticas, pessoas que tenham no centro do seu interesse os interesses da nação. O sistema político brasileiro foi moldado, talhado para escolher gente ruim. Agora, você sabe que eu costumo dizer aqui no Meninas do Jô que hoje em dia tem um instrumento que é o celular, que seria um instrumento fantástico de pressão aos políticos, né? Mas que não é utilizado mal e porcamente com alguns sites ou com bobagens, quando uma ferramenta que podia ser utilizada como cobrança muito forte a cada político que é eleito, né? Sim, sem dúvida. Mas o sistema pulveriza, né, os políticos pelo território nacional. O sistema funciona de uma maneira em que não haja uma relação direta entre o eleitor e aquela pessoa que ele elege. Uma vez eleito, aquele cara desaparece e vai fazer as suas tratativas, as suas manobras no Congresso Nacional, no seio dos partidos, né? Bom, para mim, desde criança, o cargo de senador da República era uma coisa que me impressionava, mas muito. Hoje já não impressiona mais, não, né? Hoje impressiona. No outro banalizou, né? Totalmente. Banalizou. A gente estava falando nesse negócio da política, apesar de você ser muito claro nas suas declarações, e fica óbvio a falta de interesse que você tem de exercer qualquer cargo político. Mesmo assim, tem partidos que ainda o abordam, insistem. Sim. Começaram a me abordar quando ainda eu estava no Supremo, né? Houve várias tentativas de aproximação, eu as rechacei naquele momento. Depois eu saí do tribunal, desapareci da cena pública brasileira, me exilei em Buenos Aires durante 75 dias, com o propósito mesmo de fugir da campanha eleitoral, né? Eu deixei o tribunal 2 meses antes da eleição de 2014. O assédio era muito forte. Eu imagino. Porque, por razões óbvias, o meu apoio poderia ter decidido a eleição. Mas eu não queria dar esse apoio, assim como hoje eu ainda continuo decidido a não me meter nisso. Agora, essa insistência não revela também uma falta de perspectiva política, de visão política sobre você? Quer dizer, porque
no meu entender, quer dizer, para mim, você jamais seria candidato. Eu digo, não, esse homem não imagina, não é isso que ele quer, não é isso que ele disse, não é isso que ele fez. A sua integridade era tão transparente que eu disse, isso não pode... Mesmo assim, tem políticos que achavam, não, isso aqui a gente abordando ele com jeito. Ele está querendo isso, né? Muitos achavam, realmente, o que eu estou querendo é isso. Na verdade, eu queria fugir daquilo, né? Queria fugir. Agora, hoje é outra vida, né, Jô? Completam-se daqui a 30 dias 2 anos e meio que eu deixei o tribunal. É uma realidade já completamente distante. Eu não quero com isso dizer que eu queira, né, participar da vida política. Mas hoje eu me sinto realmente um cidadão inteiramente livre. A decisão de, eventualmente, partir para essa ou aquela direção cabe a mim. Né? Eu não tenho mais aquelas amarras que eu tinha há 2 anos e meio. Claro, atrás, claro. Né? E outra o peso coisa... do cargo, né? Um cargo muito, muito pesado. A toga... Não é só a toga. Incômoda, mas fisicamente... Eu era presidente de um poder da República. Essa é que é a situação. Estava ali, né? Eu simbolizava todo um conjunto, né, de instituições essenciais, chamado Poder Judiciário. Outra coisa, muita gente... É um negócio que, à medida que o tempo foi passando, é que as pessoas começam a perceber a independência de um ministro do Supremo. Sim. Porque aí tem muita gente que diz, não, ele foi nomeado pelo Lula, foi nomeado pelo PT, então o voto dele será sempre a favor do PT ou do Lula. Sim. E eu dizia com amigos, é aqui mesmo, na produção, eu dizia, as pessoas estão tão enganadas, porque exatamente esse homem é livre para decidir o que ele acha que é justo. Por isso é o poder supremo, quer dizer, daí ser a Corte Suprema e o poder supremo. Jamais ele vai se entregar, né, ou aceitar uma opinião que não seja dele, formada por ele. Claro. Olha, eu concordo inteiramente com você, Jô, mas eu acrescentaria o seguinte, no meu caso, sempre houve um desconhecimento muito grande a respeito do que eu sou, de como eu ajo, de como eu penso. Por quê? Porque eu nunca falei muito, né? Em 11 anos de Supremo, eu dei 2 entrevistas para a televisão, 2. Eu raramente dava entrevista, embora se falasse muito a meu respeito, né? Mas o fato é o seguinte, o fato é que eu cheguei ao Supremo Tribunal Federal já com uma bagagem muito grande, né? Eram mais de 30 anos de experiência de Estado brasileiro. Eu fui um servidor do Estado brasileiro durante 41 anos. Ingressei aos 18, dos 18 para os 19. Então, quando eu cheguei ao Supremo, já tinha essa experiência de ter trabalhado no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Ministério Público, e fiquei 11 anos lá. Isso não era visto na perspectiva externa, o grande público não sabia disso. Ele foi nomeado pelo Lula. Isso, para mim, era um detalhe irrelevante. Eu acho que era, mais do que relevante também, era uma consequência de anos e anos de trabalho dedicado. Claro. Evidente que tinha que haver essa consequência. Agora, eu vou fazer uma pergunta muito indiscreta. Sim. Quantos anos você tem? Nossa, João, que horror. Essa pergunta. 62. 62. Então você começou... Eu perguntei para você. Comecei garoto, né? Começou menino. Eu trabalhei criança. Antes de ingressar no serviço público, eu já tinha trabalhado com meu pai. Essa é a realidade de toda criança pobre como eu era. Começa a trabalhar? Começa a trabalhar muito cedo, antes né? Da hora. Quando eu concluí faculdade, eu já tinha uma experiência, já tinha uma bagagem muito boa. Já tinha renda. Né? Própria, né? Própria e boa. Boa.
para a realidade brasileira da época, né? Agora, ministro, na época da sua nomeação para o Supremo, qual foi a sua reação e a reação familiar? Olha, a minha reação, João, veja como as coisas mudam, né? A minha indicação do Supremo foi no dia 7 de maio de 2003. Foi o dia mais apavorante da minha vida. Apavorante. Porque foi o dia que eu, né, me encontrei com o presidente da República pela primeira vez, uma reunião que durou ali 20, 25 minutos, o presidente cercado de aquele bando de assessores, e subitamente abre-se uma porta imensa, gigantesca, e eu vejo milhares de microfones, lâmpadas, né, os holofotes. Aquilo me deixou apavorado. Apavorado. Eu não sabia o que fazer. Eu não era acostumado com aquilo, né? Mas com o tempo, né, o nosso trabalho ali no Supremo, você trabalha num aquário. Né, o Brasil inteiro assistindo. Com poucos meses eu já tinha me acostumado àquilo. As câmeras da TV, né? Os microfones. Os microfones, aquilo se torna rotina. Agora, o fato é muita gente que acha que o trabalho do Supremo não devia ser televisionado, não devia ser mostrado para o público. Eu acho que foi, em certos momentos, isso foi fundamental para que se tomasse conhecimento. Eu acho que tem que ser mostrado tudo. Tudo, né? Tudo, claro. Tudo. A transparência tem um efeito purificador, né? Tem que mostrar tudo para que o cidadão veja aquilo ali, entenda e faça o seu próprio julgamento. E veja quem... E o cidadão faz isso. O telespectador, o cidadão que acompanha ali os trabalhos do Supremo, assim como o trabalho de outros tribunais, sabe fazer a distinção entre o joio e o trigo em meio àquele juridiquês não é? Intraduzível. As pessoas sabem. Claro que sabem. E a Câmara está querendo votar um projeto para proibir essas transmissões. O Congresso Nacional está numa fase de... entrou numa escalada de perseguição e tentativa de silenciar o Poder Judiciário. Essa é que é a verdade. Nossa, agora então são campanhas em cima de campanhas para cercear o máximo possível. Pois é. Essa madrugada, né, nós tivemos essa notícia aí da aprovação de um projeto de lei na Câmara. Isso ainda não significa que vai se transformar em lei, mas que é uma tentativa clara de intimidação. A lei de abuso de autoridade. De abuso de autoridade. É uma tentativa de intimidação. Mas eu não acredito que isso vá prevalecer. Eu também espero que não. Eu acho que o Senado tem um pouco mais de responsabilidade do que a Câmara. Ele foi concebido para isso, né? Para corrigir isso, essa... a sua função é essa. E se não houver o veto do presidente da República, eu espero que o Supremo, em breve tempo, declare a inconstitucionalidade dessa tentativa de intimidação. Vergonhosa. Vergonhosa. Eu queria fazer uma pergunta a você, que, pelo amor de Deus, não é com o intuito de saber a sua opinião sobre esse ou aquele juiz do Supremo, mas, como jurista, o que você acha da medida tomada pelo ministro Lewandowski, quando presidindo o Senado, de dividir o impeachment, de dizer, não, vale só essa parte aqui não precisa. Sendo que já teve um presidente anteriormente cassado plenamente, em todos os sentidos.
O que você achou dessa decisão? Eu, na verdade, eu sou muito pragmático, né, João? Eu acho o seguinte, eu vejo a coisa pelo que ela é. Na verdade, aquilo foi uma decisão tomada pelo Senado. Foi o Senado que decidiu que não aplicaria a pena acessória, né, de interdição de exercício de cargos públicos pelo prazo de 8 anos. O Senado assim decidiu, e ao decidir assim, o Senado, na verdade, emitiu uma mensagem ou se deixou trair pela seguinte mensagem: bem, os fatos cometidos pela presidente, os atos praticados, se é que foram praticados por ela, não são tão graves assim, não. Nós vamos afastá-la, mas não vamos aplicar a pena. É uma decisão do Senado, uma decisão política. Totalmente política. A decisão ou a não decisão do presidente do Supremo ali, Dependeu, a meu ver, não teve esse peso, não teve todo esse peso. Seguiu a tendência ou a corrente de todo o Senado, quer dizer, foi só... Claro, ele simplesmente ratificou, né? Deve ter havido tratativas ali antes do início da sessão e ele simplesmente ratificou. Então, critiquem o Senado. Muito bem, muito bem. Você sente saudades em algum momento das reuniões do Supremo? Eu sinto saudade de uma única coisa, João. Da adrenalina que existe nos dias que antecedem os julgamentos. Sim. Porque a atividade de ministro do Supremo é muito intensa. Eu costumo dizer o seguinte: você acorda de manhã e já começa a tomar decisões. Decisões graves, decisões que afetam interesses da grande maioria das pessoas, interesses econômicos. Então, é um tomar de decisões contínuo. E existem 3 dias da semana, durante 3 dias da semana, esse processo decisório é coletivo e público. Então, você tem que se preparar. Você se prepara algumas semanas antes, para outros casos mais de rotina, você se prepara no fim de semana anterior. E eu sinto falta dessa adrenalina, mas é só disso. Claro que há tendências de pessoas se acercarem dos seus semelhantes, ou de quem mais pensa parecido. Você teve amigos no Supremo? Claro, tive, sim. Não, olha, eu não só tive amigos, como eu tive o privilégio de estar no Supremo no momento mais glorioso do tribunal. Verdade. O momento, há um período aí de uns 5 a 7 anos do Supremo, que começa ali em 2005, 2006 e vai até 2012, que é o momento apoteótico do Supremo. Do Supremo, porque é o momento em que o Supremo avançou numa direção progressista. Ele estava à frente da sociedade, muito à frente dos outros poderes, né? E havia um grupo de colegas ali, um grupo de pessoas, quase todas com o mesmo perfil acadêmico, né? Especializados em direito público, com muita experiência de Estado, com visões diferentes de sociedade, mas com muita sintonia quanto à necessidade de tirar o país desse atraso atávico, né? E foi aí que nasceram essas grandes decisões do Supremo. Pensem, por exemplo, Jô, a decisão sobre homoafetividade. Alguém nesse país cogitaria há 5, 10 anos atrás que esse Congresso aí partiria nessa direção? Não, de jeito nenhum. Foi o Supremo. Não é? A decisão sobre... São várias, é um conjunto de decisões poderosas, com impactos na sociedade muito grande.
Aborto. Aborto por anencefalia, né, que foi um caso terrível, né, que começou nas minhas mãos, lá atrás, quando eu tinha acabado de chegar ao Supremo, uma sexta-feira, eu estava indo para casa e, de repente, aparece um caso doloroso. Nossa. Doloroso. Era um habeas corpus, uma coisa, né, de uma opressão terrível sobre uma moça humilde lá da Serra Fluminense, não é? E eu volto para o tribunal às pressas, examino aquilo ali, me reúno com a minha equipe e me preparo no fim de semana para levar a julgamento na semana seguinte. E foi assim que começou a discussão sobre aborto anencefálico. Nesse caso, que não se concluiu, mas lançou a discussão. O Supremo jamais tinha tratado de um assunto daquela natureza. Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E aí, logo em seguida, as organizações da sociedade se mobilizaram e trouxeram o assunto numa outra ação. E foi essa outra ação e outra dimensão. Numa outra dimensão completamente diferente, né? Ministro, você falou em colaboradores. Quantos colaboradores cada juiz do Supremo tem? Olha, quando eu cheguei lá, cada juiz, porque os gabinetes dos ministros têm os funcionários fixos, né? No meu tínhamos 10 fixos e mais, naquela fase inicial, 5 colaboradores que você podia escolher. Você mesmo escolhia. Você mesmo escolhia. Depois, esse número passou para 6. Mais adiante, já por volta de 2008, 2009, por aí, criou-se a possibilidade de o ministro trazer 2 juízes para ajudá-lo no gabinete. E é esse o staff. Agora, deixa eu lhe dar uma informação que é muito importante, que as pessoas não sabem. O mensalão, né? Aquele processo enorme, aquela coisa extraordinária, aquele trabalho hercúleo. Eu fiz aquilo ali com a ajuda de 2 colaboradores, 2 jovens. Inicialmente eram 2 jovens ali nos seus 25, 28 anos. Como a instrução durou, né, uns 7 anos, mais adiante, um saiu, substituí por um outro, mas uma dessas colaboradoras, a Carla Ramos, que continua lá no Supremo, foi desde o iníciozinho, desde 2005 até 2013. Mas sempre 2 pessoas. 2 pessoas. 2 pessoas. Mas você disse que quando você chega já tem alguns funcionários já fixos. Você não tem como você mudar esses funcionários, quer dizer, formar a sua equipe, inclusive, com esses funcionários fixos, não. O que acontece é o seguinte, o processo de nomeação de um ministro do Supremo, às vezes, é muito demorado, né? No meu caso, por exemplo, durou 1 ano. 1 ano. A minha substituição levou 1 ano. Mas, na média, demora-se 3 meses, 4 meses. O que acontece nesse período é que os funcionários vão migrando. Certo. Aqueles funcionários que eram do gabinete do ministro que sai, eles começam a receber propostas, vão para outros lugares. Outros gabinetes. Olha, foi um prazer imenso, conversei aqui. Eu também gostei muito. Quero agradecer demais ao ministro Joaquim Barbosa pela sua presença aqui, por esse papo maravilhoso que a gente teve. Eu é que agradeço, João. Cumpri a minha palavra, né? É verdade. Nós nos encontramos aí há uns 6 meses e eu prometi a você que viria. E veio, como sempre, pela primeira cumprindo sua palavra. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.